E aí, pessoal, o Caio, filho da professora Isabelle, tá? Da minha amiga aqui que criou esse canal, fez o Enem esse ano, 2024. E eu estava lá conversando com ele, ele veio perguntar de uma questão, tá? Ele acertou a questão, mas ele queria entender, né, o funcionamento, né, que ficou meio estranho. Então, a questão que ele pediu da prova dele é a questão 138. É claro que isso vai variar de prova para prova no Enem, tá? É só dar uma olhada no enunciado. Então foi o seguinte, olha o enunciado então que o Caio mandou, pediu para que eu fizesse. Vamos lá? Então essa questão aqui, ó, eu tirei uma foto da questão, certo? E diz assim o enunciado: para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico como representado na figura. Então está aqui o teclado, tá? Aí ele diz assim, por exemplo, a tecla que contém o número 2, olha lá piscando, número 2, tá? Traz as letras correlacionadas, A, B e C. Cada toque nessa tecla mostra sequencialmente os seguintes caracteres: 2, A, B e C. Foi aí que ele ficou meio confuso. Observe, estão vendo isso daqui? Que está grifado em laranja? São 4 toques que você vai dar nessa tecla. Sim, olha lá. Acompanhe, veja aqui, ó. 2, A, B e C. Olha lá, ó. 4 toques. Entendeu? Nessa sequência. Para os próximos toques, essa sequência se repete. Ou seja, se ele for continuar, vai ser 2, A, B e C. Entendeu? Bom, as demais teclas funcionam da mesma maneira. As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres. Então, cada senha tem que ter 5 caracteres, tá? Sendo esses caracteres 2 algarismos distintos. O que significa, colocando o laser aqui para vocês enxergarem melhor. O que significa sendo 2 algarismos distintos? 2 algarismos diferentes. Seguidos de 3 letras diferentes. Então, todos têm que ser diferentes. Não pode ser nenhum igual. Você não pode repetir letra, tá? E nem número. Nessa ordem. Um funcionário irá cadastrar sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 1, 2, 5, 7, 0. Ou seja, eles não forneceram todo o teclado para esse funcionário. Ele tem que escolher entre 1, 2, 5, 7 e 0. Tá? E as respectivas letras correlacionadas. Quando houver, né? Por que quando houver, Bara? Porque o 1, se você observar, não tem letra. E o 0 também não tem letra. Pergunta. O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha é? Quer dizer, de quantas formas ele pode cadastrar a senha? Quais são as probabilidades, as possibilidades dele cadastrar? Então, antes de a gente resolver a questão propriamente dita, eu vou criar um exemplo para você entender como é que funciona a dinâmica de cadastro. Então, vamos imaginar o seguinte, olha lá. Por exemplo, tá? Por exemplo, eu vou criar um exemplo aqui e aqui eu vou colocar a senha, tá? Então, vamos supor, tá? Veja, estou chutando assim aleatoriamente agora, eu não estou seguindo o que o problema pediu exatamente. Só para você imaginar. Que esse funcionário tenha escolhido essa senha. 25BJY. Observe que os 2 primeiros caracteres são algarismos e os 3 últimos são letras. E todas distintas, todas diferentes. Tá? Porém, observe uma curiosidade. Ó, o 2 que está piscando. O 2. Se você observar, você vai dar o toque de uma vez nele. Por quê, Bara? Olha lá, presta atenção lá no teclado alfanumérico. Olha lá. Uma vez e apareceu 2 aqui. Isto porque na tecla 2 aparece lá 2
A, B e C. Entendeu? Então, o 2 é o primeiro. Então, um toque. E aparece automaticamente a senha 2. Agora, o 5 que está piscando, o 5, também ele vai dar um toque, porque é o primeiro que aparece, olha lá, um toque, aparece o 5. Agora, cuidado. O B, que ele escolheu o B, é um exemplo. Você vai ter que dar 3 toques. E onde que está o B? Não está na tecla 2? Então você vai chegar na tecla 2 e dar 3 toques. Veja ela piscando, olha lá. 1, 2, 3 e aparece automaticamente o B. Compreendeu? O B está na terceira na sequência ali. O J, ó, o J, presta atenção onde que está o J lá, hein? Tá? Você vai ter que dar 2 toques para chegar no J. Sim, porque ó, é 5J, é o segundo. Então, olha lá, 1, 2, aparece o J. Tá entendendo? E o Y? O Y, se vocês olharem, ele está aqui, ó, na tecla 9. Só que o Y, ó, é 9W, não enxergo ali, XY. 4 toques, olha lá, é o que você vai ter que fazer. Então, observe a tecla 9, olha lá. 1, 2, 3, 4 toques e aparece automaticamente o Y. Entenderam como é que é a forma de cadastro, então? Entenderam? Bom, foi o seguinte, vamos resolver o problema, então. Então tá lá. Diz no enunciado que o funcionário pode escolher 12570. Tá aqui, ó. Acompanha o laser lá. Um funcionário irá cadastrar sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 12570. Tá aqui. Tudo bem? E as suas respectivas letras. Vamos observar uma curiosidade? Quantos algarismos que eles forneceram para esse primeiro funcionário, para a sua primeira senha? Eles forneceram um total de 5 algarismos. Ele não vai escolher todos que estão aqui. Ele vai escolher entre 5 algarismos. Então, eu estou delimitando a minha ação, tá? E o que mais? Se você olhar a tecla 1, olha a tecla 1 lá. Tem letra? Não. Agora, olha a tecla 2. Tem 3 letras. Olha lá piscando, veja. Tem 3 letras, A, B e C. Não é verdade? A tecla 5, olha a tecla 5, ó. Também tem 3 letras. Olha lá piscando. JKL. Uhum. E a tecla 7, 4 letras. Olha lá piscando, ó. PQRS. Bom, a tecla 0, se você olhar, não tem letra. Então, um total de 10 letras que eu tenho para poder utilizar. Então, esse funcionário, ele tem como opção 5 números, tem 5 algarismos e 10 letras. Ok? Bom, para criar essa senha, vale a pena relembrar o que o problema disse. Olha lá, piscando. Do lado esquerdo dessa linha pontilhada são números, são algarismos, e do lado direito são letras. E eu vou utilizar, para resolver essa questão, olha lá, o princípio fundamental da contagem, o PFC, que é o início da análise combinatória. Porque, na verdade, você está contando quantas senhas ele pode montar. Então, se eu estou contando, é um problema de contagem. Se é um problema de contagem, é análise combinatória. Tá? Que pode ser arranjo, combinação ou permutação. Porém, o início, quando você aprende o princípio fundamental da contagem. A gente normalmente usa o princípio fundamental da contagem quando for arranjo ou permutação. Tá? Na combinação é difícil você usar o princípio fundamental da contagem. Tá? E no que consiste o princípio fundamental da contagem? Tá vendo esses espaços aqui que são os caracteres da senha? Nesses espaços aqui, ó, olha o que você vai fazer. Você vai colocar o número de possibilidades. Veja, você não está colocando o número, está colocando o número de possibilidades. E se você analisar, os 2 primeiros não são os números, não são os algarismos, e eu te pergunto, quantas possibilidades eu tenho para colocar algum número aqui? Ó, vai piscar, veja lá. Total de números, 5. Uhum. Então você tem 5 possibilidades para começar. Então, para o primeiro caractere, você concorda comigo que esse funcionário tem 5 chances de escolha? Ele pode escolher qualquer um daqueles 5 que estão ali. Porém, como no enunciado disse que os algarismos têm que ser distintos, têm que ser diferentes, não posso repetir. Então, dos 5, ó, dos 5 que estão aqui, eu já escolhi um. Não é o número 5.
Esse 5 está representando o número de possibilidades. Tá? Então eu já escolhi um número. Então dos 5 já escolhi um. Sobraram quanto agora para a segunda casa? Vamos lá. 4 possibilidades. Lembre-se, esses números estou colocando aqui em cima, número de possibilidades. Tá bom? Muito bem. Agora letras. Veja, está piscando lá. Eu tenho um total de 10 letras para escolher. Para essa primeira casa, quantas possibilidades eu tenho então? 10 possibilidades. Só que ela também tem que ser diferente. Então, das 10, já escolhi uma. Sobraram quantas? 9. Então, para a segunda casa, para o segundo caractere, eu tenho 9 possibilidades de escolha. Dos 10, eu já escolhi 2. Sobraram quantos para a terceira? 8. Pronto. Aí estão os números, aí estão o número de possibilidades, então, que eu poderia ter. Ok? Bom, e o que eu faço com essas possibilidades? Como a senha é composta por números e letras, não é ou letras, você tem que colocar números e letras. E essa preposição e do português, na matemática é encarado por multiplicação. Então olha lá, ó, piscando em vermelho, ó. Eu vou multiplicar todas essas possibilidades. Entendeu? E ao multiplicar, você vai encontrar 14.400. O que significa dizer isso? Que esse funcionário tem 14.400 possibilidades ou chances de escolher uma senha. Porra, vamos lá. É chance pra caramba. Chance pra caramba. Não é verdade? 14.400 chances. Aí procura a alternativa que tem lá, não sei qual que é. Tá bom? Daí, beleza, moçada? Espero que vocês tenham entendido essa questão. E tem mais uma que ele pediu, depois eu faço. Não tô com vontade de fazer isso agora não, tá? Tchau pra vocês, até!